Finanças do Palmeiras revelam algo importante. Informação de mercado por Flaco Lopes pós-Copa do Mundo. Delegação do Verdão foi para o Rio de Janeiro para destravar com o Botafogo a contratação de Danilo. Entenda de que forma isso pode acontecer. E a atitude surpreende a todos no treino de hoje no Palmeiras. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, informação importante. E não esquece de se inscrever e de hypar esse vídeo. Quando você se inscreve no canal, você me ajuda a alcançar mais palmeirenses. E não perde nada referente ao Palmeiras, porque nós vamos noticiar tudo e vamos trazer tudo pra gente conversar. E pra aquela galera que tá falando, meu Deus, Danilo de novo, gente, temos que falar. É a principal contratação do Palmeiras para essa janela. Temos que trazer todas as notícias para conversar. Mas vamos lá, família, vamos começar falando a respeito desse treinamento de hoje em dois períodos muito importantes, tá? Que começa com uma atividade tática na academia de futebol. E aí a comissão técnica do Abel Ferreira, ela acaba separando a equipe em dois times de 11, né? Com mudanças durante todo o trabalho. Então, ora movimenta um lateral, ora movimenta o zagueiro, mudanças posicionais, 3 zagueiros, inclusive, a gente avisou isso aqui, né? E aí, óbvio, comandando uma simulação de jogo, né? Beleza, depois desses ensaios estratégicos, defensivos e ofensivos, à tarde os jogadores almoçaram, descansaram, o de sempre no Centro de Excelência, né? E aí, aprimoraram bolas paradas. A gente pôde ver muito, tá? Com relação a faltas, escanteios, cruzamentos. E o Palmeiras vai voltando a encontrar batedores de falta, batedores de escanteio. Isso é muito importante. Vitor Roque, 100% nos dois períodos, tá de volta, tá? Pode anotar o que eu tô falando. Jefté tá dando sequência ao seu tratamento, tá? Mas o que mais chamou atenção nessa tarde, né, do Palmeiras foi basicamente a situação dos jogos treino. Lembra que a gente noticiou ontem que o Palmeiras ia enfrentar a União São João como último jogo treino? Pois é, esse jogo vai acontecer às 10 horas da manhã. E aí o Palmeiras agendou outro jogo treino às 3h30 contra a Inter de Limeira, no mesmo dia, tá? Teremos sessão dupla de Palmeiras. Pode anotar o que eu tô falando. Utilização em massa das crias da academia, justamente porque o Palmeiras vai mesclar times aí para deixar o time tinindo para a semana que vem enfrentar o Coritiba. Outra informação importante que eu vi muita gente da imprensa noticiando, mas falando besteira, tá? Palmeiras fechou o seu balanço de maio e lá no balanço aparece um déficit mais uma vez, tá? No mês de maio, um déficit na casa ali de 60 milhões de reais. E aí eu vi um monte de gente falando que o Palmeiras está falido porque tem acumulado déficit. Gente, calma. A ideia era que de fato houvesse um superávit de 30 milhões. Né? Então o Palmeiras está, entre aspas, devendo 90 milhões no planejamento, mas é natural. É porque o Verdão já imaginava ter vendido algumas peças, tá? Coisa que não fez. O Palmeiras não vendeu alguns jogadores, manteve no elenco e por conta disso o planejamento ainda não foi atingido. Calma, tem Copa do Brasil para receber premiação, tem bilheteria que agora os jogos vão voltar, tem uma série de coisas, tem jogador que vai ser vendido e inclusive isso é informação importante do mercado da bola. Tá tranquilo, o Palmeiras está muito, mas muito equilibrado financeiramente e vai fazer os aportes necessários, se não for exatamente pelo Danilo, nós já vamos falar disso, vai trazer outros jogadores, fica tranquilo. Bom, vamos mudar o nosso giro de informações aqui para o mercado da bola e eu quero te lembrar que no vídeo de hoje nós teremos também mural de comentários, tá? Se você quer ter certeza que o seu comentário aparecerá aqui pra gente conversar, clica aqui no botão aqui no YouTube, seja membro, vira membro do canal por menos de R$5. Você ajuda o nosso trabalho a se manter, uma vez que a gente não dá boi para bet. Inclusive já recusamos a proposta porque eu não acredito que essa é a forma coerente de se monetizar, tá bom? Dessa forma você ajuda o canal a se manter. Família, vamos lá. Mercado da bola, em especial começar falando do Flaco Lopes, finalista de Copa do Mundo, Pra quem achou que a Argentina não se classificaria, eu era um deles, tá? Pagamos, queimamos a língua ali, né? A Argentina na final da Copa do Mundo, Flaco Lopes valorizadíssimo, tá? E o Palmeiras, hoje eu vi uma reportagem da rádio Itatiaia, né? O Palmeiras se mantém firme, tá? Informação. O Verdão só topa vender o Flaco Lopes caso surja uma proposta irrecusável. E o que é o irrecusável?
de 40 a 50 milhões de euros. Então, dentro desse escantilhão, o Palmeiras pode até ouvir proposta e conversar. Agora, o Palmeiras não vai fazer nenhuma loucura no mercado para venda de jogador. 40 a 50 milhões de euros, tá? Só para você ter uma noção. Se o Palmeiras vende o Flaco Lopes por 250 milhões de reais, mais ou menos isso, né? Cara, 99% ali da meta já tá atingida, né? Muito difícil do Palmeiras recusar uma proposta dessa. Entretanto, até o momento, apenas sondagens. Nenhum clube colocou a proposta na mão do Palmeiras. Se isso acontecer, vai ficar complicado de segurar. Chance pequena, tá bom? E aí a gente tem outras informações aqui também, até para atingir esse valor que o Palmeiras precisa atingir, né? Para manter ainda mais sadia a negociação com o Danilo, você já vai entender. Maurício tá no topo da lista, né? O topo da lista, encabeçando ali os jogadores que devem ser negociados. Então a gente já teve a informação ontem do negócio do Naves com o Necaxa, do México. Tem grande chance de acontecer, só não vai acontecer se o Palmeiras optar por não fazê-lo, tá? Isso é importante. E aí, agora a gente tem a informação do Maurício um pouco mais concreta. Então sim, o Palmeiras deve de fato negociar o jogador para poder amortizar um pouquinho desse valor aí que o Palmeiras precisa chegar, né? De 130 milhões, de 400 milhões de reais, mais ou menos, em venda de jogadores. Palmeiras deve vender o atleta por pelo menos 128 milhões de reais, essa é a expectativa que o Verdão tem. Maurício, um bom jogador, mas eu acho que o Palmeiras faz certo aceitando essa proposta e negociando o atleta. Outro jogador que a gente precisa pontuar, Eduardo Conceição, tá? Eduardo Conceição deve receber uma proposta também aos moldes do que rolou com Estevão e Endrick. Valores elevados, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, são vários os times interessados, Liverpool, Barcelona, só que uma coisa é o interesse, outra coisa é a proposta na mesa. O Palmeiras espera essa proposta e definiu o valor mínimo de 300 milhões de reais para negociar a cria da academia, que se de fato for negociada, fica aqui até os 18 anos, quando daí sim ruma para a Europa. Palmeiras tem essa expectativa, tá, de que chegue essa proposta. Além dele, temos o Eric Belé correndo por fora, que também tem grandes chances de ser negociado, se de fato o Palmeiras receber uma proposta na casa de 150 a 200 milhões de reais. Lembro que o Luigi estava cotado, entre aspas, em 90 milhões e vai ser emprestado para o New York City, da MLS, né, com uma opção de compra de 35 milhões de reais, valores muito abaixo daquilo que a gente esperava. Família, Danilo. Então vamos lá, eu sei, tá um pouco até maçante falar tanto do Danilo, né? Mas, gente, a gente precisa posicionar dia após dia, não tem o que fazer. É o principal jogador que o Palmeiras está buscando no mercado. É, para mim, o melhor jogador em atuação no futebol brasileiro e o melhor meio-campista brasileiro. Aí eu falo o melhor meio-campista brasileiro, não em atuação no Brasil, na minha opinião, tá? E é o seguinte, a gente tem acompanhado dia após dia tudo que sai na imprensa, as informações que a galera fala e traz aqui pra gente conversar. Hoje saiu uma informação do espírito de porco, né? Muito estranha. Então vamos lá, vamos contextualizar a timeline aqui da situação, né? Danilo pede para não jogar o 13º jogo, vai para a Copa do Mundo, Textor fala que ele sempre quis o Palmeiras, blá blá blá, ele tira foto com a camisa do Palmeiras, lembra que ele tirou a foto com aquela imagem dele aqui com o símbolo do Palmeiras, tá? Depois ele vai no Instagram e posta dizendo, ó, Botafogo, tô treinando para voltar na segunda-feira a milhão. Aí a gente começa a pensar se foi de fato uma situação referente a, sei lá, uma ideia do staff ali para que o jogador não queime o filme dele, ou algo contratual, blá blá blá. Tudo esse cenário posto, hoje a gente teve a informação do espírito de porco de que o Palmeiras mandou uma delegação para o Rio de Janeiro, ao mesmo momento em que os perfis botafoguenses começam a apostar que o Newcastle está fazendo um movimento para trazer o Danilo, e a gente não sabe se isso é verdade. O Botafogo recebe uma proposta junto do Zenit, na casa de 29 milhões de euros, os quais são interessantes para o Botafogo, mas o Danilo não quer ir para a Rússia, então ele veta essa negociação. Esse é o cenário. Palmeiras mandando uma delegação, segundo o espírito de porco, para o Rio de Janeiro, para que sentem e conversem. Mas o que essa delegação vai lá buscar afinal? Vamos ser maduros aqui e inteligentes para dizer que o que a gente pode fazer é especular, né? Não é uma informação, é uma opinião. Eu gosto sempre de deixar claro aqui,
Porque o canal cresceu muito com a gente falando a verdade, né? Sempre a verdade nos vídeos. Muitas vezes a gente tem que dar um toquezinho ali na capa, um pouquinho de sensacionalismo para poder atrair a galera, pra galera vir pro vídeo, né? Mas vocês sabem que aqui pauta-se a verdade. O que eu acho que tá acontecendo, tá? Então, pra mim, o Danilo deu indícios de que quer voltar pro Palmeiras e depois falou abertamente com alguém da staff, se acertou com o Palmeiras. Palmeiras tem que se acertar com o Botafogo. Botafogo quer 30 milhões de reais. Palmeiras vendeu o Naves, mais ou menos 15 milhões de reais na conta aí, e eu acho que a ideia é que o Palmeiras suba essa proposta para casa de 25 milhões de euros, tá? Talvez o Palmeiras até habilite a opção do Botafogo escolher um jogador para poder mesclar esse valor aí. De repente não vai ser os 25, baixa para 20, o cara leva um Riquelme Felipe, um exemplo, não sei, tá? Mas a ideia é essa, na minha opinião. Por que eu tô falando isso? Caiu o transferban do Botafogo, o 7º transferban caiu, né? Então agora os caras podem registrar jogadores novamente. É uma expectativa séria, há uma expectativa séria de que o Palmeiras consiga acertar essas tratativas durante essa próxima reunião. Então o Botafogo botou o Newcastle na jogada, entre aspas, né? A minha opinião, os perfis botafoguenses começaram a falar, o Palmeiras vai lá para acelerar essa negociação e finalizar. Fim de papo. Essa é a ideia. Então, assim como foi a situação com o Nino, é a mesma coisa. O Palmeiras vai conversar, vai entender quais são as possibilidades e se de fato der match, acabou. Negociação fechada. Se não der, eu não acho que o Palmeiras vai insistir, tá? Então quando a gente fala de fim de papo, é nesse sentido. É fim de papo porque ou o Palmeiras de fato fecha durante essa negociação ou acabou, tá? É isso que a gente tem, a expectativa que a gente tem. E aí eu volto a dizer, não tenho problema em ressaltar isso. Isso é uma opinião, não é uma informação. Eu gosto de fazer isso porque eu sei que você que está me assistindo até agora, geralmente as pessoas que ficam até esse momento do vídeo são as pessoas que gostam do canal, que estão sempre deixando uma mensagem de energia positiva aqui pra gente, mas ainda assim, ainda há aquelas pessoas que não gostam, que entram só pra criticar e tal, e tá tudo bem, respeitamos todos na nossa comunidade. Inclusive eu ressalto pra você, eu vejo muita gente responde essa galera aqui pra me ajudar, me defender. Gente, não precisa, tá? Muito obrigado, do fundo do meu coração, de qualquer forma. Mas não precisa, deixa a pessoa se engasgar com o veneno dela, a gente não tem nada a ver com isso, né? Aqui a gente passa uma comunicação positiva e com uma energia bacana. É isso. Família, e é nessa energia bacana que eu quero finalizar o vídeo com o nosso mural de comentários, começando com o comentário do Pedro Carminati, que é membro do canal. Um abraço pra você, Pedrão. Fala, Henrique, tudo bem? Fico feliz em ver o crescimento do canal. Será que não seria melhor segurar o GI até o final do ano e tentar o Gilberto ano que vem? Pedrão, concordo com você. A menos que chegue uma proposta aí na casa de 80, 90 milhões de reais, porque aí eu acho que o Palmeiras pode se dar o luxo de vender, tá? Se chegar uma proposta dessa magnitude, o Palmeiras pode jogar com 3 zagueiros, tá treinando, enfim. Pra mim faria todo sentido, tá bom? Obrigado pelo seu carinho e um abraço forte pra você, meu irmão. @Ellison Moraes, que também é membro do canal. Fala 90 mais, parabéns pelo seu trabalho. Depois do Marcos Rocha e Mike, o Palmeiras não teve mais lateral direito. Eu acho que o Palmeiras deve apostar na base e dar oportunidade pra garotada. Ellison, um abraço pra você, obrigado por ser membro também. E eu concordo com você, velho, 100%. Gilberto deve voltar na próxima temporada pro Palmeiras e merece, pelo menos ser testado. E se ele for um garoto indisciplinado, até por ser jovem e tal, que o Palmeiras coloque ele nos trilhos. É pra isso que existem as pessoas mais maduras no elenco, não é verdade? @Viverde News também é membro do canal e, poxa, é criador de conteúdo, não me canso de divulgar. Ele e o moleque palestrino, ó, pode seguir sem medo, que a galera é gente boa. Fala, Henrique, tudo bem? Inciso no Palmeiras seria um reforço de peso, mas eu acho difícil pelos valores como você destacou. Um abraço. De fato, meu irmão, muito difícil, tá? Seria muito bom, mas acho que só se o Palmeiras de fato acabar vendendo ali o Alan, né? E ainda assim acho que com ressalvas. @Henrique Sepp, fala 90 mais, beleza, cara? Com essa possível venda do Maurício, o Palmeiras lucra 100%. Seria interessante essa venda, pois a diretoria tinha dito que não venderia jogadores titulares. Maurício não é titular, não é sempre que vem uma proposta desse nível pro Maurício, pois todos nós sabemos que ele não é nenhum craque, então vale a pena a venda. Um abraço e avante palestra. Um abraço pra você, Henricão. Concordo em gênero, número e grau, meu irmão. É o momento, na minha opinião é o momento. Obrigado pelo carinho. @Família Jeg, é o Elton que tá falando. Boa noite, Henrique. Eu gosto muito quando você usa a mesa tática. Rapaz, dá pra ter mais esperança
para ser mais uma vez o nosso ano. Falta vaga e sobra craque, com o nosso time todo à disposição do Abel, avante palestra. Um abraço para você, obrigado pelo carinho, concordo em gênero, número e grau. Chegada do Danilo engrandece ainda mais o Palmeiras. Um abraço, meu irmão. @Renato Santos, Henrique, irmão, boa tarde. Tudo que nós sempre esperamos de um canal palmeirense você entrega. Transparência e credibilidade. Principal de tudo, sua humildade que cativa quem tá chegando novo no canal. Te acompanho desde o começo, praticamente sem sombra de dúvida, seu canal, irmão, dá de goleada nos outros que só visam like ou monetização. Continue assim, você tá no caminho certo e nunca se esqueça das suas raízes e ensinamentos dos seus pais. Que Deus abençoe muito, tamo junto. Irmão, que essa energia maravilhosa que você me mandou volte em dobro pra você. Obrigado pelo carinho, de verdade, por essas palavras. É muito importante pra gente, tá? É o que eu falei, não sou eu que seleciono os comentários, né? Não dá tempo. E eu fico muito feliz, cada vez mais feliz com o comentário de vocês. Obrigado, meu irmão. Abraço pra você, viu? E pra fechar, o comentário do Fábio Pereira. Eu cheguei até aqui, Henrique. E cheguei pra ficar, meu querido. Aqui não sou só mais um, sou um membro do melhor canal que fala do Palmeiras e admiro muito o seu trabalho. Lembre-se que sem sacrifício não há testemunho. Fé em Deus e tudo vai dar certo. Deus te abençoe e avante palestra. Um abraço no seu coração, Fabião. É isso. Trabalho honesto, coerência no que se fala aqui e muito, mas muito carinho para produzir esse conteúdo. Essas são as bases que solidificam o nosso terreno. Muito obrigado pelo seu carinho, Fabão. Tamo junto. Família, acho que é isso, né? Finalizando mais um vídeo aí, graças a Deus. Um vídeo, poxa, onde a gente pode voltar a falar de Danilo e de tanta coisa positiva que tá acontecendo no Palmeiras, né? Sem teatrinho, sem gritaria, sem show da Xuxa. Foco especificamente nas boas notícias. Mais uma vez, um obrigado do fundo do meu coração. Não esquece de deixar um comentário para mim se você chegou até aqui. Um forte abraço, avante palestra e fui!